E aí, galera, tudo certo? Vamos lá para a nossa 28ª questão da nossa playlist do Enem 2019. É a questão 163 do caderno azul. Uma questão que tem um pequeno peguinho aqui, tá? Que vários de vocês que fizeram a prova no ano passado provavelmente devem ter caído e espero que agora eu explicando aqui fique bem claro, tá? Então, qual desses países obteve o maior IDH? Então, o que eu quero saber é o maior IDH. Bom, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Para seu cálculo, são levados em consideração a expectativa de vida ao nascer, tempo de escolaridade e renda per capita, entre outros. O menor, isso é importante, na verdade importante não, é fundamental. O menor valor deste índice é 0 e o maior é 1. Então, já vou escrever isso aqui, ó. O IDH, ele é maior do que ou igual a 0, menor do que ou igual a 1. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro país teve um índice X. O segundo teve um índice raiz de X. O terceiro teve um índice X elevado a 1/3. O quarto teve um índice X ao quadrado. E o último, que foi o quinto, teve um desenvolvimento ou um índice X ao cubo. Nenhum desses países zerou ou atingiu o índice máximo, tá? Então, nenhum desses valores aqui é igual a 1 nem a 0, tá? Então, esse X aqui, né? Todos eles, né? São pertencentes ao intervalo que varia de 0 até 1, só que intervalo aberto, tá? Nenhum deles foi nem 0 e nem foi igual a 1. E o que ele quer saber aqui, em linhas gerais, é que você compare essas potências e me diga qual delas é a maior, tá? Então, primeiro detalhe aqui é que esse x eu não vou mudar, esse x elevado a 1/3, acho que é ok, x ao quadrado também, x ao cubo também, só que essa raiz que está aqui e a radiciação em si, no estudo de potenciação e radiciação, ela é uma forma de você representar potências de expoente fracionário, tá? E nessa maneira que está escrito aqui, quando você omite o índice, é porque esse índice é 2. Então, o que você tem ali é uma raiz quadrada do x. Só que essa raiz quadrada do x, eu vou até exagerar aqui, vou escrever o 2 e vou escrever o x elevado a primeira. Essa forma é uma forma alternativa de você representar uma potência do x, que é o x elevado a 1/2, que é aquela historinha, né, que apesar de ser infantil é bem boa para você decorar. O que estava aqui no sol vai para a sombra, vem aqui para dentro da casinha aqui, né? E o que estava aqui na sombra desse traço vai lá para o sol, ok? Então, a raiz quadrada do x é a mesma coisa que o x elevado a 1/2, então eu vou representar essa raiz quadrada como x elevado a 1/2. Qual foi o erro mais comum de alunos, e inclusive de bons alunos, alunos que têm uma boa proficiência em matemática, erraram nessa questão aqui, tá? Foi pensar, bom, então aqui tem 1/2, 1/3, 1, 2 e 3, lógico que o maior vai ser o x elevado ao cubo, né? Só que isso está lógico demais, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o x sendo igual a 2, ok, isso faz sentido. Por quê? Se o x for 2, você vai ter que isso daqui é 2, você vai ter que isso aqui é a raiz quadrada de 2, que é um número que é aproximadamente 1,41. Aqui você teria a raiz cúbica de 2, que eu não sei de cabeça, mas é um número que é menor do que 1,41. Então, sei lá, deve ser aqui 1,2 talvez, não sei, estou chutando, tá? Deixa eu pensar. 1,2, 20, não, deve ser um pouco maior, deve ser mais perto de 1,3, que você aumenta 30%, 0,39, deve ser alguma coisa por aí, entre 1,2 e 1,3. O 2 ao quadrado ficaria 4, o 2 ao cubo ficaria 8. Então, lógico, se o x fosse 2, você teria aqui o 2 ao cubo valendo 8, e aí sim você teria que esse valor foi o maior deles. A grande questão, galera, é que esse número x que está aqui, né, escondido atrás desse x, que é o IDH, é um número que tem que estar entre 0 e 1. E se tem que estar entre 0 e 1, o que a gente tem que pensar é o seguinte: imagine que você pegue, por exemplo, o meio e multiplique por 1/2. Tá? Meio vezes 1/2 é 1/4. Note que o meio era 0,5 e 1/4 ficou 0,25. Então, se você tem um x que é igual a 0,5 e você calcula o x ao quadrado, que é 1/2 vezes 1/2, que é 0,5 vezes 0,5, isso não aumentou o número, isso reduziu. E isso acontece porque essa é uma regra na matemática, né? Quando você tem um número A qualquer, multiplicado por uma constante K,
tal que esse K é um número que está entre 0 e 1, você com certeza vai fazer com que esse resultado seja menor do que era o próprio A. Porque quando você pega um elemento e multiplica por algo que está entre 0 e 1, você reduz o tamanho daquele elemento, correto? Então, se você pensa num A que já pertence a um intervalo de 0 a 1 e você multiplica o A por ele mesmo, com certeza esse A ao quadrado, na verdade, ele vai ser ainda menor do que era o meu A original, correto? Então, se você pensar dessa forma, como esse IDH é um número que está entre 0 e 1, o que vai ter o maior IDH vai ser aquele que tiver o menor expoente. Então, o país que vai ter aqui o menor expoente, né, já que todas as bases são iguais a x, é o terceiro, uma vez que 1/3 é menor do que 1/2, que é menor do que 1, que é menor do que 2, que é menor do que 3. Então, esse que tem o menor expoente vai ser aquele que vai ter a maior potência, uma vez que esse x que está aqui é um número que pertence a intervalo de 0 até 1. Fredão, ainda não entendi. Tem como explicar de uma outra forma? Tem. Se você pensar lá no contexto de funções exponenciais, tá? A gente vê lá em função exponencial que se você tem uma função exponencial a elevado a x, tá? Com esse a maior do que 1, então essa função é uma função crescente, ela faz isso, correto? Só que a gente também vê lá em função exponencial que se essa base for um número entre 0 e 1, a gente vai ter uma função que ela é decrescente. Então, digamos que aqui estejam, né, os IDHs de cada país, certo? Que vai ser tipo um x elevado a um determinado valor k, e aqui eu esteja colocando aqueles expoentes k, correto? Então, se você pensar aqui nessa função e na característica que ela tem, se você pegar o k igual a 3, ela vai dar um IDH que está aqui. Se você pegar o k igual a 2, vai dar um IDH que está um pouco mais acima. Se você pegar o 1, vai dar um IDH que está um pouco mais alto. Se você pegar 1/2, vai dar um IDH que está um pouco mais alto. E se você pegar 1/3, esse 1/3 vai ser aquele que vai te dar a maior imagem. Ou seja, vai ser aquele que tem o maior IDH pelo expoente ser o menor possível. Logo, o que vai ter o maior IDH, de fato, é o terceiro país, tá? E a alternativa correta é a letra C, ok? Então, notem que aqui na minha prova, tá, o que eu fiz foi simplesmente isso, né? Escrevi aqui o raiz de x como x elevado a meio, coloquei aqui em ordem crescente dos expoentes, né? 1/3, meio, 1, 2 e 3, e depois eu fiz até aqui a representação do gráfico da função exponencial que vai ser decrescente, só para que ficasse claro que 1/3 seria o que teria o maior IDH, correto? Então era uma questão bem conceitual mesmo, entra aí no mérito de potenciação, radiciação e até função exponencial, talvez. Então, assim, julgaria que essa questão ela é intermediária. Não tem tanto cálculo, né, como a gente pôde ver aqui, só que eu acho que ela é intermediária porque muita gente vai acabar marcando o x ao cubo, ou acabou marcando o x ao cubo. Tá? Pensando na lógica, tem maior expoente, maior vai ser a potência. Isso é verdade desde que essa base seja maior do que 1. Se a base estiver entre 0 e 1, que é o IDH que a gente tem ali, essa lógica se inverte. Quanto menor o expoente, maior a potência. Ok? É isso, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço, bons estudos para vocês.